Dos irmãos, Jesus é o Senhor. Estamos aqui com mais uma palavra do JAV, o Jornal Árvore da Vida. Estamos desfrutando a edição 335, da qual hoje nós vamos ver o artigo Tudo está em Cristo. Vamos repetir juntos? Tudo está em Cristo. Essa é uma afirmação, né? Nós precisamos de ganhar por este lado, de um versículo que está na Bíblia. Nós que cremos na Bíblia, nós que desfrutamos, lemos, ou seja, nós acreditamos naquilo, né, que consta na Bíblia. Então, essa frase, né, essa afirmação, tudo está em Cristo, precisa se tornar algo forte dentro de nós. Amém? Por isso, Colossenses, nós vamos ver isso, né, escrito na Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 11, Senhor Jesus fala para nós, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então aqui mostra para nós bem claro, irmãos, Cristo é tudo em todos. Ou seja, tudo também está em Cristo. Cristo está em todos nós, todos aqueles que creram, né, que o receberam. Então, hoje ele habita dentro de nós. E isso é algo marcante na nossa vida, na vida de um cristão, né? Aquele que se converteu ao Senhor, que se arrependeu dos seus pecados, né? Que teve uma nova atitude, né? Mudou a direção o percurso, né, que seguíamos, agora nós estamos numa nova direção. Nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Então, hoje Cristo é tudo, irmãos, que nós precisamos, tudo que necessitamos. Independente da nossa necessidade, nós podemos encontrar em Cristo. E nós precisamos de realmente crer isso com todo o nosso coração. Senhor Jesus. Aí nós vamos desfrutar, irmãos, dessa porção da palavra, de uma maneira que essa afirmação possa realmente se tornar ainda mais forte em nós. Nós vemos que ao longo da história de toda a humanidade, ao longo de toda a criação de Deus, até mesmo antes dela, né, Cristo ele já existia, né? Cristo já existia antes mesmo de nós, antes da criação do mundo, antes de todas as coisas. Cristo ele já estava em Deus. Então Cristo ao longo da história, né, todas as coisas elas já se concentravam em Cristo e hoje ainda elas se concentram em Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, é o centro de toda a criação, é o centro de tudo que existe. Senhor Jesus. Antes mesmo da criação do mundo, né, Cristo ele já existia. Antes do mundo ser criado, né, nós podemos ver na Bíblia que Cristo ele já era o conselheiro e arquiteto de Deus. Ou seja, ele estava junto de Deus, né, junto do Pai. Quando o Pai estava criando, né, o mundo, então Cristo estava ali juntamente com ele como seu arquiteto. Isso é maravilhoso demais. Nós vamos ver que todas as coisas que existem hoje, né, toda a criação, que inclui a cada um de nós, nós fomos criados por meio dele, por meio de Cristo. Sem Cristo, nós não estaríamos aqui. Nós vamos ver em João, capítulo 17, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. Senhor Jesus. Aqui fala assim, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, olha só, antes que houvesse mundo, né, Jesus ele já estava na glória com o Pai. Ou seja, ele já existia. Muitos, né, talvez pensam que Jesus Cristo passou a existir quando ele veio à Terra, né, há 2000 anos atrás. Mas antes mesmo, irmãos, do mundo ser criado, antes de Adão ser criado, né, Cristo já estava na glória com o Pai. Por isso que aqui ele fala, né, nesse versículo, e isso afirma para nós. Então, Cristo, ele foi o conselheiro e arquiteto das obras de Deus. Podemos ver isso em Provérbios, capítulo 8, versículo 30. Provérbios, capítulo 8, versículo 30. Fala, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo.
Então, se pegarmos os versículos anteriores aqui, nós vamos ver que quando Deus estava criando, né, todas as coisas, antes de haver abismos, antes que os montes fossem firmados, ainda ele não tinha feito a terra. Versículo 27, quando ele preparava os céus. O 28, quando firmava as nuvens. O 29, quando fixava o mar. Aí no versículo 30, que nós lemos, fala, né? Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias. Então Jesus já vivia ali, né, no desfrute com o Pai. Né? Ele já estava junto ao Pai antes de toda a criação. Cristo já era, irmãos, já existia. Isso é maravilhoso demais. Então tudo que veio à existência foi por meio de Cristo. Isso nós vemos lá em João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, vamos ler do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o Verbo, né, ou seja, a palavra, que é o próprio Cristo, ele já existia, né, desde o princípio, e o versículo 3 deixa bem claro para nós, sem ele, nada que foi feito se fez. Ou seja, nenhum de nós existimos por acaso, né? Às vezes a gente cai no engano de que, mas vim ao mundo por acaso, né? Não foi planejado ou algo do tipo. Na verdade, nós fomos criados por meio dele, por meio de Cristo. Ou seja, nós, irmãos, hoje nós temos um lugar muito especial em toda a criação de Deus. E nós precisamos ter a certeza que nós viemos do próprio Deus, né, que veio por meio do arquiteto Jesus, né? Ele planejou todas as coisas. Então toda a obra de Deus veio por meio de Cristo. Ele participou de tudo, Senhor Jesus. Mas, ao criar o homem, nós, infelizmente, conhecemos a história, né? O homem foi criado, Adão e Eva, colocado no jardim. E ali houve aquele problema da desobediência. Devido à desobediência, devido a Adão ter desobedecido a Deus, ter comido do fruto, né, que Deus havia falado, não comer, né, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem, ele veio à queda. Né? O homem, através da desobediência, ele atraiu para si mesmo, né, a desgraça, né, e também ele se tornou, ele teve que ser expulso, né? Ele trouxe para ele a desgraça e a condenação, que é algo muito pesado, irmãos. Devido à desobediência. Nós vamos ler esse versículo, está em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Então fala assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então foi uma ordem dada pelo próprio Deus ao homem, Adão, né, não comer desta árvore. Tinha todas as árvores para comer no jardim, mas havia uma árvore que ele não deveria comer, e Adão ele veio a desobedecer a Deus, né, atraindo desgraça e condenação, não somente para si, mas para toda a humanidade. Senhor Jesus. E o resultado disso, irmãos, está no capítulo 3, versículo 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus tinha feito algo maravilhoso, né? Toda a criação, ter separado um lugar especial para o homem, né? O jardim do Éden, mas o homem, devido à desobediência, perdeu, né, esse desfrute maravilhoso, do qual ele desfrutava tudo o que havia ali, e o mais importante, a presença de Deus, Senhor Jesus. E por causa da desobediência, então, Deus não teve outra alternativa a não ser expulsar o homem do jardim. Senhor Jesus. Quão pesado é isso, né, irmãos? Até hoje nós sofremos devido a essa queda, né? Então, ainda assim, aí vem a pergunta, né, mas aonde estava Cristo? Né? Em toda essa situação, o homem sendo expulso do jardim, e Cristo que já existia antes mesmo da criação. Onde estava Cristo neste momento? Nós vemos que Cristo ele estava ao lado do Pai, né? Ele jamais se afastou do Pai. Então, ele se tornou também a promessa do Pai
para cada um de nós. Em Gênesis 3, versículo 15, nós vemos a promessa de Deus. Fala assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, olha só, né? A promessa de Deus, a obra de Cristo na cruz, já pode ser vista aqui no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Né? Sabemos que quem enganou o homem foi a serpente. E aqui, olha só a promessa de Deus. Né? Ele pôs inimizade entre a mulher, né, e a serpente, e entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça. Né? Quando Cristo foi à cruz, Satanás, ele feriu o seu calcanhar. Mas Cristo venceu, né, ferindo a cabeça da serpente. Então, Cristo, irmãos, já era a promessa de Deus para a humanidade aqui em Gênesis 3,15. Mas quantos anos se passaram, né, de Gênesis até vir Cristo e fazer essa obra maravilhosa, né, vindo à terra como homem. Né? Passaram-se anos, muitos anos, mas no momento certo, Cristo ele veio, né, para cumprir a promessa de Deus. Quão maravilhoso é isso, né? Senhor Jesus. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Senhor Jesus. Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, aqui é a promessa de Deus se cumprindo, né? No momento certo, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Senhor Jesus. Então, mesmo passando por essa situação de queda, né, já vindo a promessa de Deus para o homem, para a humanidade, então no tempo certo, né, não no tempo do homem, mas no tempo de Deus, Deus ele cumpre essa promessa. Isso é rico demais. Então, Jesus, ele veio como um homem, né? Aqui já não é mais Jesus como um Deus, mas Jesus como um homem se esvaziou de toda a sua glória para vir a essa terra, experienciar o viver humano, passar por tudo que nós passamos hoje, né? Sofrimentos, né? Quantas coisas nós passamos, quantos sofrimentos, né? Quantas experiências, tudo que nós passamos hoje, irmãos, nós precisamos de crer que Jesus também ele passou por aquilo que nós passamos, e ele não só passou, mas ele venceu todas essas coisas. Por que dele ter vindo como um homem? Para poder mostrar para nós, irmãos, que é possível nós vivermos nessa terra, né, em obediência a Deus. Foi o que Jesus fez. Ele, todo o tempo que ele viveu na terra, ele foi obediente ao Pai. Ele não fez o que ele queria fazer, né? Ele não saiu vivendo nessa terra de qualquer maneira, mas ele sempre manteve comunhão com Deus. E esse viver de obediência, né, trouxe a aprovação de Deus em toda a sua obra. Senhor Jesus. Por isso, Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler Filipenses 2, o versículo 5 ao 9. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Senhor Jesus. Então, irmãos, olha só o versículo 8, deixa bem claro, né? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Era o que Deus queria de Adão lá no jardim, né? Fosse obediente à sua palavra. Mas Adão pecou, né? E assim o pecado passou a toda a humanidade. Mas aí veio o último Adão, né? Jesus. Ele veio como homem, viveu nessa terra em plena obediência. E essa obediência, versículo 8 fala, até a morte. E ainda mais forte, né? E morte de cruz. Então, a pior situação, né? A morte mais dolorosa que poderia haver e mais humilhante naquela época foi a morte que Jesus passou. E por que ele passou por isso, irmãos? Para poder alcançar a mim e a você.
para poder mostrar que é possível, sim, nós vivermos hoje nessa terra em obediência ao Pai. Não por nós mesmos, mas devido à nossa comunhão com Ele. É por meio da comunhão com Deus que nós conseguimos ter essa obediência. Então, Deus é maravilhoso, irmãos, né? Jesus Cristo é maravilhoso. Ele fez essa obra gloriosa para que nós hoje pudéssemos viver essa vida maravilhosa. Né? Sabemos que um viver humano sem Cristo, né, é um viver humano vazio. Nós não temos capacidade, né, de fazermos nada por nós mesmos. Podemos buscar várias coisas, né, várias maneiras de ter um viver feliz nessa terra, mas se não houver Cristo, né, todas essas coisas elas são vazias. Nada pode nos preencher. Pelo contrário, né, cada vez que nós nos distanciamos do Senhor, mais problemas nós arrumamos. Talvez os problemas não venham de imediato, né? Mas com o passar, irmãos, de um viver assim, né, um viver em que nós estamos distantes de Deus, esse viver acaba nos levando cada vez mais ao abismo, né? Que é o que Satanás quer. Ele quer nos enredar com este mundo, com as coisas dessa terra, quer nos distanciar de Cristo, para poder nos roubar de Cristo, né? Para poder nos tomar daquele propósito original de Deus. Senhor Jesus. Mas graças a Deus que Cristo ele está sempre insistindo conosco, né? Está sempre vindo ao encontro do homem. Assim como ele veio há 2000 anos atrás, hoje ainda ele está nos chamando para ter um viver vitorioso. É o que ele quer de nós, que nós sejamos vencedores. Foi por isso que ele veio a essa terra, né? Padeceu por cada um de nós, mostrando que ele é o centro de todas as coisas. Que sem Cristo nós jamais podemos nos achegar a Deus, jamais podemos, né, ter um viver em plena comunhão com Deus. Então, através do nome de Jesus, é que nós somos salvos. Esse nome é poderoso. Em Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Senhor Jesus. Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então é o nome de Jesus que traz a salvação de Deus para nós. Por isso nós invocamos, ó Senhor Jesus. É porque nesse nome há salvação. Não há nenhum outro nome em toda essa terra, né, que seja maior do que o nome de Jesus, mais poderoso do que esse nome, Senhor Jesus. Então Jesus ele experienciou esse viver humano, venceu por nós, se tornou obediente, para poder, irmãos, fazer de nós a obra-prima de Deus. Né, nós que antes, né, pecadores, distantes de Deus, hoje nós nos tornamos a obra-prima de Deus. Como a igreja gloriosa, né, nós somos essa obra-prima. Efésios, capítulo 2, versículo 10, mostra o resultado dessa obra gloriosa de Cristo na cruz. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, essa feitura, né, nesse versículo, também é traduzido por obra-prima. Então, eu e você fazemos parte da obra-prima de Deus, a igreja. Não como membros isolados, né? Mas coletivamente nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos essa obra-prima que Deus dia a dia está trabalhando. Aparentemente, talvez ainda não pareça tanto, né, ser uma obra-prima, mas nós estamos no processo. Né? Pela fé, nós somos sim essa obra-prima de Deus. Não por causa de nós, mas por causa da obra de Cristo na cruz. Senhor Jesus. Então, irmãos, tenhamos um viver em obediência, né? Vamos nos submeter, né, àquilo que Deus tem falado a nós. É bênção para nós abaixarmos, né, a nossa cabeça, não ficarmos vivendo por nós mesmos, mas viver por aquele que tanto sofreu por nós, que veio em busca de nós, pecadores, e que hoje, né, está aguardando que nós alcancemos, né, a perfeição em Cristo Jesus. Sermos vencedores, fazemos parte do Filho varão que irá reinar com Cristo no mundo que há de vir. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós ouvimos muito isso, né, irmãos? Mas não pode ficar apenas na nossa mente.
né? Às vezes já está no nosso coração, mas precisa se tornar a nossa prática. Não pode ficar só na esfera do conhecimento, precisa ser o nosso viver. Que possamos buscar, né, dia a dia diante do Senhor, sermos aperfeiçoados em Cristo, para assim expressar, irmãos, né, essa maturidade que o Senhor tanto espera de nós. Senhor Jesus. E como parte desse corpo, né, esse corpo tem o cabeça. O cabeça desse corpo é Cristo. Efésios 1, versículo 22 e 23, fala: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Cristo é o cabeça, e nós precisamos nos sujeitar a este cabeça. Precisamos ser direcionados por Cristo. Não vamos fazer como Adão, né? Não fazer como Eva, dar ouvidos à serpente, mas vamos ouvir ao cabeça, esse que está nos direcionando ao reino. Não há um outro destino, né? Cristo, ele já mostrou que o nosso destino é o reino. Então, se permanecermos neste viver, né, vivendo a vida da igreja junto com os irmãos, nós estaremos no caminho certo, né? E naquele dia, né, no dia do Senhor, nós estaremos prontos para podermos reinar com o nosso amado Senhor, Senhor Jesus. Mas o que fazer, né, irmãos, quando vem aquelas situações em que nós acabamos tropeçando? Nós precisamos de, ainda assim, irmãos, voltar o nosso coração para Cristo. Cristo, ele é o centro, é o título, né? Tudo está em Cristo. Então, nos momentos difíceis, irmãos, nós também precisamos voltar ainda mais o nosso coração ao Senhor. Porque, além de tudo, além de ser o nosso Salvador, ele também é o nosso advogado junto ao Pai, né? Quando Satanás ele vai nos acusar diante de Deus, Cristo, ele está ali como nosso advogado, para poder nos defender. Senhor Jesus. Hebreus 7, 25. Senhor Jesus. Amém. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus, hoje, ele está vivendo, irmãos, para interceder por cada um de nós. Precisamos crer nessa palavra. Também tem um outro versículo, fala em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Senhor Jesus, amém. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é o justo? É Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos de reconhecer as nossas falhas, né? Nós somos pecadores e nós precisamos, dia a dia, nos arrepender, né, dos pecados cometidos. Assim como João, né? Não que agora nós podemos pecar e depois nós vamos ir diante de Jesus de qualquer maneira, não é assim. Mas se todavia, irmãos, nós pecarmos, se cairmos em uma situação, não vamos fazer como Adão, né, e tentar nos esconder atrás das árvores. Vamos correr, né, reconhecendo a nossa condição, reconhecendo o nosso pecado, né, com coração de arrependimento, rogando ao Senhor, né, que venha interceder por nós, né, diante do Pai, e que nós possamos nos arrepender e ter um novo começo diante do Senhor. É uma caminhada que nós estamos seguindo. E nós não podemos esquecer, né, que o dia do Senhor está próximo. E Ele não tardará. Né? Diante das várias situações que estamos vivendo hoje, nós podemos perceber que realmente o dia do Senhor se aproxima. E nós não podemos mais viver de qualquer maneira, ficar perdendo o nosso tempo. Nós precisamos sim, né, intensificar a nossa comunhão com o Pai, né, intensificar a nossa comunhão com os irmãos, para que nós estejamos fortes, né, tenhamos aquela posição de vencedores, quando o Senhor ele vier, né, nos buscar. Senhor Jesus, é a nossa esperança, irmãos, a esperança da salvação. Vivemos a vida da igreja com um propósito, né, de chegarmos à reta final, junto com os irmãos, para que a promessa de Deus se cumpra a cada um de nós. Lembremos que nós somos a obra-prima de Deus. E Deus ele está trabalhando em nós até aquele dia. Senhor Jesus. Então vamos fazer isso, irmãos, remir o tempo, não ficar perdendo o tempo. Hebreus capítulo
Apocalipse capítulo 11, versículo 15, nós já estamos fechando, Senhor Jesus. Fala, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, o reino do Senhor, né, virá aquele dia, e este reino ele se manifestará, e nós faremos parte deste reino. Juntamente com o Senhor, nós iremos reinar pelos séculos dos séculos. Senhor Jesus, eu creio que cada um de nós queremos, né, irmãos, ter parte nisso. Nós não queremos perder essa oportunidade, não vender o nosso direito de primogenitura, né? O Senhor já nos deu esse direito. Cabe a cada um de nós tomarmos posse de uma maneira prática na nossa vida. Não só no conhecimento, mas de maneira prática, irmãos. Ser realmente aqueles, né, que expressam o Senhor nessa terra, para que naquele dia nós não sejamos tomados de surpresa, né, mas nós estamos já nos preparando para aquele dia. Não só esperando, mas apressando aquele dia. Senhor Jesus. E para fechar, nós vamos ver Romanos, capítulo 11, versículo 36. Senhor Jesus. Romanos capítulo 11, versículo 36. Fala, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, irmãos, eu até te encorajo, né, na sua Bíblia, você pode até escrever aí na sua Bíblia, ó, porque dele e por meio dele e para ele. Aí você pode escrever assim, ó, inclusive eu, né? Inclusive eu, são todas as coisas. Então, irmãos, tudo está em Cristo, tudo foi feito por meio de Cristo e tudo é para Cristo. Inclusive cada um de nós já pertencemos a Ele. Ó Senhor Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, né? Nos mantendo nessa caminhada, irmãos, né? Para a glória de Deus Pai, não é para nossa glória, né? Mas é para a glória de Deus. Nós estamos aqui devido à sua misericórdia e devido à sua infinita graça que tem nos alcançado a cada dia. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família e que você continue nos seguindo, né, neste canal, sendo abençoado pela palavra do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.